Oi pessoal, tudo bem com vocês? Depois de meses sem dar a cara aqui, né? Meses sem postar nada mais longo, vídeos focados realmente pro YouTube, eu decidi aparecer. E hoje eu vim basicamente falar, né, das minhas leituras do primeiro trimestre de 2025, que particularmente tem sido um trimestre muito proveitoso. Não vou dizer que eu li milhões de livros, milhares de livros. Eu sou uma pessoa que eu leio realmente porque eu gosto, porque eu gosto de compartilhar minhas experiências nas redes sociais, porque eu gosto de influenciar pessoas a conhecer histórias novas, eu gosto de trazer conhecimento, curiosidades. Então eu leio no meu ritmo, que eu já acho que é um ritmo muito bom. E basicamente hoje eu vim compartilhar com vocês todas as minhas leituras do primeiro trimestre desse ano. Antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar se você gostou, de compartilhar e também de se inscrever no meu canal para que eu possa, né, continuar fazendo mais e mais vídeos para vocês. Agora sim, bora, roda a vinheta e bora pros livros! Então eu fiz uma conta aqui e basicamente eu descobri que eu fiz exatamente 12 leituras, distribuídas aí nos meses de janeiro, de fevereiro e de março, né? Então quer dizer que eu li 4 livros por mês, o que é uma média maravilhosa, pra ser sincera. Teve meses que eu consegui ler mais, teve meses que eu li menos, mas o importante é que eu li e que eu exercitei minha mente, que eu conheci histórias novas, que eu me diverti, que eu relaxei. Mas bora começar, né? Porque eu estando no YouTube, eu sinto que eu tenho uma licença e uma liberdade maior pra enrolar, pra falar mil minhocas aqui, caraminholas da minha cabeça. Mas vamos começar, porque eu sei que vocês já estão curiosos e curiosas pra saber. E, para começar, eu iniciei o ano de 2025 com essa leitura aqui maravilhosa, que é O Labirinto do Fauno, do autor Guilherme Del Toro. Na verdade, esse livro aqui, ele é uma adaptação do filme, né? O filme veio primeiro, o filme que é dirigido aí pelo Guilherme Del Toro, e ele foi escrito em conjunto com a Cornélia Funke, que durante a leitura eu descobri que já conhecia essa autora aqui há muitos e muitos anos, né? Em 2013, 14, eu li um livro na escola que se chamava O Ladrão de Raios. E é justamente a Cornélia Funke que escreve. E, gente, vamos lá. O que essa história aqui basicamente vai trazer, né? Vai trazer a história de uma garotinha que se chama Ofélia. Essa menina, ela é filha de uma mulher que está grávida e essa mulher acabou de se casar com um general do exército da Espanha. Então a gente tá vendo aqui basicamente o cotidiano dessa garota em uma Espanha fascista, né? Uma Espanha em meio a uma guerra. Então, ai gente, essa história é bem triste. A gente vai ver basicamente uma garota inocente que é inserida nesse contexto de violência, nesse contexto em que ela, eu não sei, porque o livro e o filme, eles deixam a interpretação, né, do espectador e do leitor. Se tudo que a Cornélia está vivendo aqui é realidade, uma realidade, né, se o fauno existe, se o labirinto existe, se a missão é real, se a missão que ela está cumprindo ali é verdadeira, ou se isso tudo é fruto da imaginação da Ofélia como uma forma de ela se proteger dessa realidade tão dura. Então, esse livro aqui foi uma experiência muito tocante, né? Tem muitas ilustrações lindas que eu tô mostrando aí pra vocês. E a Ofélia basicamente é uma garota que ela tá tentando sobreviver realmente em meio a um cenário triste, gente, porque a história da garota é triste, o contexto da mãe dela é triste também, ao mesmo tempo você sente uma certa raiva da mãe dela por aceitar aquilo. Mas aí você se lembra que a mãe dela talvez não tivesse tantas alternativas assim, né? E, bom, pra quem não sabe, né, eu acabei aqui me extrapolando, mas basicamente a Ofélia, ela descobre ali um fauno, e esse fauno acredita que a Ofélia é a filha perdida, né, desse reino que fica ali no subterrâneo. Só que para ela provar que ela não foi corrompida e que ela de fato é essa princesa, ela precisa fazer algumas missões. E aí eu não vou dizer, né, o que acontece, se ela consegue cumprir, se ela não consegue, se ela consegue provar que ela é a filha, se ela vai para esse reino subterrâneo, se ela não vai. Se você já assistiu o filme, se você já leu o livro, você sabe, mas eu não quero estragar, né, a expectativa.
e, enfim, a experiência que cada leitor vai ter. Quando lê esse livro aqui, eu gostei muito da experiência. Eu já assisti o filme de forma quebrada, assim, já vi cenas. E aí eu não sei se eu entro naquela questão do efeito Mandela, se realmente eu assisti esse filme há muitos anos atrás, quando eu era criança, ou se eu vi fragmentos e acredito que assisti. E eu acabei não pegando pra ver, né, depois que eu terminei a leitura, mas eu pretendo assistir ainda esse ano, pra realmente fechar o meu ciclo com O Labirinto do Fauno. Esse livro incrível aqui, que quem gosta de fantasia acredito que vai se identificar, mas definitivamente, eu sempre falo, não é uma fantasia pra criança. Não é um conto de fadas muito fofo, sabe? A gente vai realmente ver um ponto de vista aqui duro, um ponto de vista cruel, e que eu particularmente amei muito. E entra naquele hall de histórias de meninas fortes, né? Que estão ali num contexto que elas querem fugir, que elas encontram algo mágico, que elas acreditam que elas possam encontrar seu caminho por meio disso. Então me lembra um pouco ali Coraline, de certa forma, me lembra um pouco Alice, de certa forma também, a própria Dorothy, do Mágico de Oz, né, que eu vou falar mais a seguir. Mas é isso, gente, eu amei essa experiência aqui, basicamente uma nota 4,5 para a experiência minha com O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Toro. A minha segunda leitura do ano foi O Canto do Cisne, um livro nacional escrito pela Marisol. Esse livro aqui é publicado pela editora Apres, né, com o selo da Arteira. E basicamente a gente vai acompanhar a história do advogado Alexandre Lobo. O Alexandre, ele é contratado para cuidar de um caso que é o seguinte: uma garota chamada Thalita foi morta, né, foi assassinada em um parque. Esses parques de, né, de flores, enfim, parque natural. E a pessoa que foi acusada, né, inclusive foi julgada pelo crime, né, da morte dela, foi o namorado dela, o Hugo, que está definhando na cadeia, tá frágil, enfim, ele tá doente, e a mãe dele acredita ferrenhamente que ele é inocente. E aí é que entra o Alexandre, né, ela contrata o Alexandre para poder desvendar esse crime. O Alexandre é um advogado super ético e quando ele acredita que o caso realmente é verdade, né, que ele acredita que aquela pessoa ali é inocente, que é um caso que você vale a pena lutar, ele investe nisso, nesse caso, e acaba sendo realmente o advogado do Hugo. E paralelamente, ele reabre o caso do assassinato da mãe dele, né? E uma morte que aconteceu há 27 anos atrás, enfim. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que o nosso querido advogado Alexandre está desvendando o caso da Thalita, ele também está trabalhando no caso da mãe dele. Então a gente vai ver muitos flashbacks, a mãe dele era uma mulher extremamente bonita, então ele começa a realmente desenterrar todo esse passado e ele chega, né, até o criminoso, ele descobre quem foi e tudo mais. Eu estou dando spoiler, então vou colocar um alerta de spoiler aqui na edição. E é um livro muito bom, ele tem um ritmo interessante, ele é um livro que ele cumpre certinho, ele segue à risca ali a cartilha do mistério, né, do suspense, mistério policial, e é um livro que eu gostei bastante, foi uma experiência legal, mas pra quem já leu vários romances policiais, já pega muito algumas coisas, então eu acabei desvendando, né, os 2 mistérios do livro ao longo da história. Ele é um livro super curto, tem pouco mais de 100 páginas, e eu li esse livro aqui, assim, numa tarde. Então, foi uma experiência bem legal, minha primeira experiência com a Marisol, e é um livro que eu gostei e recomendo. E aí, agora é a hora que a gente chega na minha terceira leitura do ano, e eu queria dizer, gente, que eu amei esse livro, que foi, uau, uma experiência super legal pra mim, porque eu já conheço essa história, não conheço, né? Eu já ouvia falar nessa história desde que eu era criança, já que esse livro foi adaptado para um filme. E eu estou falando de O Código da Vinci, de Dan Brown, né? Esse livro aqui que virou filme, ali é estrelado pelo Tom Hanks, né, como protagonista principal. E o que acontece, gente? Basicamente, esse livro aqui, ele é um livro que ele tem muitos plots, muito suspense, muitos segredos a serem revelados e tudo mais. E basicamente a gente começa a história com um crime acontecendo no Museu do Louvre. Então, um homem, ele foi assassinado lá dentro. E o principal suspeito desse crime é o Robert Langdon,
que é um... eu esqueci agora o nome dele, gente, mas ele trabalha com artes, né? Ele é professor de simbologia em Harvard. E aí ele como é que fala? Ele é acusado do crime. Então, o livro, o tempo todo, ele é muito agitado, ele tem um ritmo bem acelerado. Junto com o Langdon, a gente tem uma outra personagem, que ela é personagem fundamental para a história, que é a Sophie Neville, que depois a gente descobre que é neta, né, desse homem que foi assassinado no Louvre. Só que o que acontece? O que me incomodou realmente nesse livro é que eu demorei muito, gente, pra ler. Eu demorei. E não é um livro muito longo, tá? Ele tem 400 e poucas páginas, não chega a 500 páginas, nem é considerado um calhamaço, mas realmente ele não conseguiu me prender, sabe? Ele tem esse ritmo frenético, tem muito plot o tempo todo, eu acho que isso me cansa um pouco também, e eu tenho a sensação de que tudo é muito conveniente, sabe? Gente, livros precisam de conveniência, é necessário para que a história possa acontecer, para que a história possa fluir, mas não foi a experiência que eu tive com o Código da Vinci. E aí é que entra a questão também da minha expectativa. Nossa, deve ser muito legal, muitos segredos, o Santo Graal. Só que ao mesmo tempo que eu achei muito exagerado, muito assim, apelativo, muitas coisas, não sei. Eu acho que eu fico com muita sede ao pote. E me perdoe quem gosta, né? Mais uma vez, não estou desrespeitando a obra, só estou dando a minha opinião aqui, que não foi uma experiência boa, tão quanto eu esperava, né? Tão boa quanto eu esperava. Então, foi um livro bem mediano. Eu dei 2,5 estrelas pra ele, que eu considero como regular. Nem é ruim, na minha opinião. Porque ele tem umas sacadas legais. Só que ele parece querer ser maior do que ele realmente é, sabe? A gente não curti. E olha que eu gosto de histórias assim, com mistério, com muito... esqueci a palavra agora. Mas, enfim, teorias da conspiração. Mas esse aqui realmente não foi um livro que eu amei. Talvez eu leia outras obras do Dan Brown, mas esse aqui não foi a experiência que eu esperava. O quarto livro que eu li esse ano, em 2025, foi Majestade e Destino, da autora Carol Consentino. Esse livro aqui, inclusive, é um dos meus xodós de 2025, tá? Vocês vão perceber pela forma carinhosa com que eu vou falar dele, porque realmente foi uma leitura muito marcante, uma leitura muito gostosa de se fazer, apesar de ter uma premissa muito pesada, tá? Basicamente, a gente vai acompanhar a história da Malu, uma garotinha de 13 anos que sofre de uma distrofia muscular chamada distrofia muscular de Duchenne, que basicamente faz os músculos dela, né, o corpo dela ir se atrofiando. Então, ao decorrer da doença, né, os órgãos da pessoa vão parando de funcionar da forma que deveriam, ela já não consegue mais andar, ela fica na cadeira de rodas. Então é uma doença muito triste, né, muito difícil de... Enfim, gente, né, doenças já são difíceis por si só. E aí a gente tem essa doença que ela é extremamente paralisante. E a Malu, ela vive com a avó dela e a mãe dela, né, nessa fazenda que se chama Majestade. Uma fazenda que tem ali um passado escravocrata. Então, a Helena, ela é uma mãe super protetora, assim, ela é muito trabalhadora, então basicamente são as três na fazenda. E a Helena cuida de tudo ali, ela pega e faz, e tira leite da vaca, e faz a reforma na fazenda. Ela bota a mão mesmo na massa. E a gente tem que lembrar que são pessoas pretas, né? A família da Malu é uma família de pessoas que são descendentes de pessoas que foram escravizadas e que compraram. Elas conseguiram comprar essa fazenda que um dia os seus antepassados foram escravizados ali. Então eles trabalhavam, né, entre muitas aspas, eles eram escravizados pelos senhores da fazenda e eles acabaram ali, ao decorrer dos anos, eles conseguiram ter o direito de comprar essa fazenda. Então existe um passado muito pesado. Então a Helena, ela é muito... Ela não abre a fazenda pra passeio, pra essas coisas, visitas, como a gente conhece em alguns lugares reais que fazem, pra conhecimento, né, pra questão de ensinar mesmo. E mostrar como o passado não pode ser repetido, né, o que aconteceu não pode se repetir novamente. Mas basicamente, voltando aqui, um determinado dia, um historiador chamado Daniel, ele é autorizado para fazer pesquisas na fazenda. Então ele começa a descobrir muito do passado da fazenda
E ele acaba desenvolvendo um relacionamento muito bonito com a família, né? Com a avó da Malu, com a Malu, com a mãe da Helena também. E é lindo, gente, assim, é muito bonito. Eu gosto de todos os personagens desse livro. Existem momentos muito difíceis de ler, momentos que a gente vai presenciar o racismo, né? A Helena sofrendo nas mãos dos vizinhos ali, que tem alguns vizinhos que são extremamente pessoas horríveis. E o Daniel, ele é esse cara que ele quer defender e tal, mas a Helena, ela não gosta. Ela gosta de se defender, ela diz que ninguém precisa fazer isso nada por ela, que ela pode se defender, ela não precisa de homem pra defender, mas enfim, aí eles começam a ter uma relação, né, legal ali de amizade. E o livro é isso, sabe? A gente vai acompanhar ele descobrindo todos esses passados. É um livro também muito espiritual, então se você é uma pessoa que acredita, né, em energia e tudo mais, você vai gostar desse livro. E reencarnação também. Então, é um livro que eu gostei muito. É uma história linda, é uma história que aquece seu coração, porque tem momentos muito fofos, muito bonitos, do amor entre a família, da amizade, do respeito que eles têm uns com os outros, né? E da luta da mãe, da Helena, né? Da luta da Helena, não só para manter a fazenda ali existindo aos trancos e barrancos, mas também em cuidar e entender tudo que tá acontecendo com a Malu. Quem cuida, né, de pessoas doentes, sabe como é difícil. A gente tá, geralmente essas pessoas estão ali lutando e trabalhando para que essa pessoa fique bem, mas poucas vezes, e eu digo com firmeza que na verdade na maioria dos casos não existe ninguém para cuidar das pessoas que estão cuidando, né? Então, é um livro que ele vai trazer muitos esses temas, essas temáticas, e foi uma aventura, uma experiência incrível. Eu pretendo ler outros livros da Carol. E é basicamente isso, gente. Eu dei 5 estrelas pra esse livro porque eu realmente tive uma experiência muito positiva e eu recomendo. Tá disponível na Amazon, então quem quiser ler é só ir lá procurar Majestade e o Destino e esse livro maravilhoso vai estar lá. Minha quinta leitura do ano foi um livro de romantasia. Eu vou ter que confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sou uma grande leitora de fantasias, de romantasias. Não é um gênero que eu exploro muito, né? Que eu costumo ler com frequência. Mas eu ganhei esse livro aqui de presente de uma amiga que eu conquistei no Bookgram, inclusive. E falei, não, vou ler, né? Vou ler os outros. Então, comecei a ler o primeiro agora, esse ano. Não sei quando eu lerei as continuações, porque já tem mais 2 livros publicados e tem mais um livro à vista. Então, eu tô lendo realmente no meu ritmo. E esse livro tô enrolando pra falar os nomes, né? Mas esse livro aqui é Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Bom, gente, basicamente a gente vai acompanhar a história da Violet Sorrentino, que é uma menina de 20 anos que ela está ali basicamente destinada a pertencer, né, à divisão dos escribas. Aqui é um mundo em que você vai ver guerras, muitas guerras, vai ver o mundo dividido entre pessoas rebeldes e os cavaleiros, e a gente vai ter os escribas, e ela levaria uma vida relativamente tranquila sendo escriba. Então ela iria escrever, relatar, né, os fatos. Então, o que aconteceu na guerra, quem ganhou, teve uma revanche ali, uma revolução ali, uma rebelião, nomes de quem marcou ali essas batalhas, as histórias, quem estava na linha de frente e tudo mais. Mas ela é filha da comandante Navarre, que é uma cavaleira de dragão, e ela tem essa postura de general, de exército, de ser uma autoridade, e ela vê a Violet como uma mãzinha, assim, né? A Violet tem mais 2 irmãos, e os 2 irmãos dela foram cavaleiros, e a Violet meio que seguiria os passos do pai, sendo uma escriba. Mas ela quer provar pra mãe dela, e ela quer provar pra si mesma que ela é muito mais do que isso, então ela decide entrar, né, na divisão. E, bom, mas o problema disso tudo é que, gente, a gente tá falando de um contexto aqui de dragões gigantes, de pessoas que se matam até o amigo dormindo, sabe? Então, a Violet, ela é uma menina frágil. Ela já quebrou os ossos várias vezes nos treinamentos que ela teve antes de chegar, né, ali na corrida do parapeito.
antes de chegar, poder sequer conseguir conquistar um dragão, a lutar, a fazer todo esse processo. Então ela é uma garota fragilizada. E ninguém acredita nela, né? Ninguém acredita que ela tem potencial de ser uma cavaleira, de sequer sobreviver até chegar o momento do dia, até chegar o dia em que ela vai poder escolher um dragão, se é que um dragão vai querer escolher, né? Porque tem isso no livro também, os dragões e os cavaleiros, eles têm uma conexão muito única, que não é um cavaleiro que escolhe o dragão. Existe uma conexão entre eles que vai fazer o dragão escolher o cavaleiro. Então, é basicamente isso, né? Os dragões, eles não têm histórico de se unir a humanos frágeis. Porque o humano morre e o dragão morre também. Eles têm uma conexão única. E basicamente é isso a história, né? Existe um romance muito aterrador aqui também, que é com Xaden, né? Shaden ou Xaden, nunca sei falar, mas eu acho que é Xaden. E que é um personagem incrível também, que é um rival, tá? Ele é um rival da mãe da Violet, porque existe todo um conflito, né? Uma pessoa da família do Xaden foi morta por uma pessoa da família da Violet, então, e uma pessoa da família da Violet foi morta por uma pessoa da família do Xaden, então existe toda essa tensão entre eles, esses personagens. Mas enfim, vocês já sabem, já dei spoiler aqui, e eles vão ter uma relação aí, né, aos trancos e barrancos, bem a cara de Enemies to Lovers. Então, é basicamente isso, é um livro com muita magia, com muito dragão pra quem gosta, com muita batalha, com muita guerra, voos em dragões, muito romance, muitas cenas quentes também, tá? Inclusive esse livro aqui mesmo diz que tem conteúdo adulto, então se você for novinha, criança, adolescente, não recomendo, mas é basicamente isso. E aí tem outros livros, né, as continuações, e eu tô pretendendo ler, eu só não sei quando. Mas gostei, foi uma experiência interessante, principalmente pra mim, que não tenho o hábito, né, de ler esse tipo de leitura aqui. Sexto livro lido foi Frankenstein, um clássico. Eu li aqui nessa edição da editora Darkside, que é maravilhosa. Eu não vou nem... já rasguei tanta seda pra Darkside, né, em outras oportunidades, que eu só vou falar que tá lindo, maravilhoso. E que eu amei essa história aqui, tá, gente? Todo mundo conhece a história do Frankenstein, eu acredito. E ele foi escrito por uma mulher chamada Mary Shelley, quando ela tinha 18 anos de idade. Basicamente, a Mary estava em uma noite reunida ali com amigos e tudo mais, e ela foi desafiada, ela e os outros amigos se desafiaram a escrever uma história de terror que fosse realmente assustadora. E é aí que a nossa gatinha aqui, nossa escritora, dá uma canetada e basicamente escreve Frankenstein, a história de um doutor chamado Victor Frankenstein, tá? O nome do monstro não é Frankenstein. E eu só fui descobrir isso recentemente, quando eu li o livro, na verdade. E basicamente a história aqui do Victor Frankenstein é um cara que ele gosta de ciências, ele é um cientista. Só que o Victor, ele tem algumas intenções um tanto quanto estranhas, né? Já que ele tem uma visão de avanço um tanto quanto deturpada, uma visão de avanço científico um tanto quanto deturpada. Basicamente, um determinado dia, ele cria vida a partir de partes de pessoas que já se foram, né? Então, ele junta um braço aqui, um pedaço de dedo ali e cria nosso monstrinho que não tem nome, né? Acabou sendo conhecido como Frankenstein ao longo do tempo, porque a imagem dele ficou tão forte que não tinha como, não tinha jeito esse monstro não tomar o nome, né, do criador, né? Então, a gente vai ver aí o Frankenstein, o monstro criando vida a partir dessas partes e também de energia, né? Energia de eletricidade mesmo. Só que essa criatura, ela se volta contra o seu criador. E é aí que a gente começa a ver um grande problema, né? Basicamente esse livro aqui ele vai ser escrito, narrado por meio de cartas. Então a gente vai ver inicialmente um homem que encontrou o Dr. Victor Frankenstein escrevendo cartas para sua irmã. Ele escreve cartas de toda essa situação, de como ele controlou o Dr. Victor Frankenstein. E depois a gente vai ver uma visão do Dr. Victor e também a visão do monstro, né? Do monstro de Frankenstein. E, gente, esse livro aqui, ele dói. Ele dói porque, ao mesmo tempo que você acha legal o fato de uma pessoa estar preocupada em avançar em termos de tecnologia, em termos de ciência, a gente tem um monstro também que não pediu para ser criado, um monstro que é temido por todos, porque ele tem uma aparência surreal, uma aparência
Imagina você se deparar com uma pessoa, com uma criatura que foi feita por partes de outras pessoas. Uma criatura imensa, uma criatura que tá meio que pútredra, de certa forma. Então, a criatura, ela foge, ela acaba indo embora ali do laboratório do Dr. Frankenstein. O Dr. Frankenstein continua vivendo a vida dele, com um certo remorso por ter feito isso. Então, a gente vê que ele se arrepende, na verdade, ele se arrepende amargamente de ter criado esse monstro. E a gente vê também um monstro triste, revoltado, porque veio à vida e nunca pediu para ser criado. Ele é odiado, ele é temido. Então, a gente vai ver toda essa relação dos dois, esse jogo de um perseguindo o outro, de um fugindo do outro, e temas muito filosóficos, muito voltados para a ética mesmo, a ética na ciência. Esse livro aqui foi escrito em um momento que existia uma corrida, existia avanço, muitas pessoas querendo descobrir, trazer descobertas e coisas boas mesmo para a ciência, né? Cura de doenças. Enfim, era uma época que as pessoas queriam fazer experimentos. E os experimentos com eletricidade de fato existiam, né? Eletricidade, cargas de eletricidade em seres não vivos, que já tiveram vida, né? Que morreram. Então, a gente vai ver muito do contexto da época sendo aplicado aqui. A própria Mary Shelley gostava muito de ciência, mas ela criticava a forma como era conduzido tudo isso, sabe? Todo esse processo, toda essa sede de descobrir, de descoberta. Então, é um livro muito legal, é um livro atemporal. Ele tem essa escrita mais difícil mesmo em alguns momentos, porque é um clássico, né? Foi escrito há muitos anos atrás, então a gente consegue entender que realmente não é uma leitura fácil, não é uma leitura para qualquer um, mas é um livro único, um livro ímpar, que eu leria de novo. O Monstro de Frankenstein. Frankenstein é um monstro que todo mundo conhece, todo mundo já viu, seja em um filme, em uma série, em um desenho animado, sabe? Tanto Pica-Pau, eles referenciam o monstro, né? Tem desenho infantil, Monster High, tem ali a Frank, tem o Frank Winnie. Então esse livro aqui, gente, ele ditou muito. Esse monstro aqui faz parte da cultura pop como um dos maiores monstros da literatura. O monstro que tá aqui, o monstro de Frankenstein. Então não tem como não falar, rasgar elogios pra Mary Shelley nesse livro aqui, tá? Porque ele é demais. É um livro demais. Ela escreveu sobre pseudônimo e é uma época que poucas mulheres escreviam com seus nomes reais. Não podia, na verdade, né? Então, a Mary Shelley foi sensacional e genial quando ela criou isso aqui. A outra leitura, né, já estamos ali caminhando para metade para o final, foi de Olhos d'Água, da autora Conceição Evaristo, uma autora nacional. Esse livro aqui, ele basicamente é uma coletânea de 15 contos da autora, e a Conceição Evaristo é uma autora preta, então a gente vai ver toda uma carga muito forte em cima de todos os contos. A gente vai ver racismo, preconceito, como é viver na margem, como é viver excluído da sociedade, como é viver com esse estigma sobre si. Então é um livro muito difícil de ler, tá? Eu comecei a ler ele ano passado, só finalizei esse ano, porque realmente é uma leitura que você precisa pausar e refletir e, enfim, sabe, refletir, pensar sobre tudo isso que você tá lendo, porque é uma escrita crua, uma escrita pesada, e eu acho que é exatamente isso que a autora, né, que os autores tentam passar pra gente com o seu estilo de escrita. Ela tenta passar realmente essa opressão, essa angústia, essa tristeza, a sensação de você lutar todos os dias pra sobreviver em um mundo que dá a entender que não te quer, que não tem espaço pra você. Então, é uma leitura bem difícil, é curto, super curto, olha, não tem 100 e poucas páginas, mas é uma história muito forte, é um livro muito forte, e realmente tem que ter estômago pra ler, pra entender, e, enfim, pra refletir sobre tudo isso aqui que a Conceição traz pra gente. O próximo livro é Eu e Esse Meu Coração. Eu confesso que eu não sei nem falar o nome da autora, mas é Cici Hunter. Ela é uma autora conhecida mais por escrever fantasias, né? Então esse livro aqui foge bastante do que ela costuma fazer, né? O que ela está acostumada a trabalhar. E aqui, basicamente, ela tá recontando a história dela. Ela se inspira na história real dela para escrever a personagem Lia, né?
A Cissy Hunter é casada com um homem há muitos anos e esse homem, em um determinado momento da vida deles, lá no início do namoro, ele revelou pra ela que muito provavelmente ele precisaria fazer um transplante de rim em algum momento da vida dele. Então ela vivenciou todo esse processo de fazer transplante, de fazer, enfim, hemodiálise, ir no hospital e, enfim, esse processo que é duro, que é exaustivo, que é triste. E a gente vai acompanhar aqui, eu e esse meu coração, basicamente a história da Leah Mackenzie, uma garota de 17 anos que tem uma doença rara, né? E essa doença faz com que ela não tenha um coração. Então ela retirou, né? Foi retirado o coração dela, que nasceu com ela, e ela tem um coração artificial no lugar, que ela carrega dentro de uma mochila. E, enfim, ela acaba, em determinado momento, recebe um transplante de coração de um garoto que foi assassinado. E esse garoto é irmão de um menino que ela gosta, né? De um crush que ela tem. E, enfim, a gente vê todo esse desenrolar dessa história porque, basicamente, esse garoto ele foi assassinado. Então, existe toda uma investigação pra saber quem matou. Os policiais não acreditam que foi homicídio, né? Eles acreditam que foi um, né? E a Leah e o irmão dele, né? O irmão gêmeo do protagonista, que é o Eric, eles não acreditam que isso aconteceu. Então eles começam a investigar e é isso, basicamente, o que a gente vai acompanhar aqui é toda essa emoção de uma garota de apenas 17 anos que recebe a oportunidade de viver novamente, né? De ter a oportunidade de viver mais. E não é fácil porque quem tem um coração de transplantado, pessoas transplantadas, tem muitos cuidados. A gente vai acompanhar aqui, vai conhecer alguns deles. Então a Leah, ela sempre vai viver tomando remédios, ela não vai poder comer determinados tipos de alimentos. Se ela ficar doente, a doença vem muito mais forte nela do que em outras pessoas. Então ela tem o tempo todo que ficar se cuidando, se vigiando. E a gente vai acompanhar isso, sabe? O preconceito também que as pessoas têm com pessoas transplantadas. Então as pessoas, os colegas da escola dela falam coisas horríveis pra ela. Como se ela fosse um Frankenstein, né? Que eu acabei de falar antes. Ela tem uma parte de uma pessoa que morreu. Então eles chamam ela de garota morta, garota zumbi. E ao mesmo tempo a gente tem toda essa história com o Matt, né? Que é o garoto que é o namorado dela, descobrindo o que foi que aconteceu. E não é fácil também, porque ele tinha perdido o pai. Então, assim, tô falando isso tudo porque tá na sinopse, tá, gente? Não tô dando spoiler, não. Tem muitas coisas pra vocês descobrirem no livro. Então é isso. Foi um livro muito bonito, eu gostei muito de ler. Ele tem essa vibe muito de adolescência, de primeiro amor, né? E isso me traz uma sensação boa também de nostalgia das leituras que eu fazia quando eu era mais novinha, adolescente. E eu gostei muito, foi uma experiência ótima. Nunca tinha lido nada da Cissy Hunter. Não sei se eu pretendo ler, se ela lançar mais livros assim, eu vou ler sim. Mas é basicamente essa minha experiência com Eu e Esse Meu Coração. Estamos terminando, agora faltam apenas 4 livros. E o meu quarto livro, minha quarta leitura, eu não tô encontrando esse livro em lugar nenhum aqui de casa, gente. Mas é O Mágico de Oz, né? O Maravilhoso Mágico de Oz. Esse livro aqui que foi escrito pelo Frank Baum, um autor americano, norte-americano. E quem não conhece a história do Mágico de Oz, né? A gente tem um filme que é um clássico, tem várias outras histórias que recontaram. O próprio Mágico de Oz tem várias continuações. Eu falei um pouquinho de todos os bastidores por trás do filme lá no meu canal no Instagram. Mas basicamente falando do livro, foi uma experiência muito legal, porque eu já conhecia a história do Mágico de Oz, mas ao mesmo tempo precisava ler para viver essa experiência de forma de uma visão 360, sabe? Basicamente, a Dorothy, que é a protagonista, ela é uma criança, ela mora com a tia e com o tio, numa vida um tanto quanto deprimida, assim, ela tem essa atmosfera melancólica, né? A Dorothy mora com os tios, então ela não tem os pais dela, e, enfim, é difícil para os tios cuidarem de uma criança, a gente vê ali muita apatia por parte deles. E um determinado dia, a casa da Dorothy é levada por um tornado. A casa dela cai na Terra de Oz e cai em cima de uma bruxa, que é a bruxa Madoleste. E, enfim, uma outra bruxa má aparece lá e agradece, tá todo mundo super feliz porque a Dorothy destruiu a bruxa.
Só que a Dorothy caiu a casa dela lá acidentalmente, ela com o cachorrinho dela, os tios dela não estão na casa, tá? Só a Dorothy e o cachorrinho vão. E, enfim, basicamente ela vai nessa missão pra poder voltar pra casa. Ela, a bruxa boa, dá a entender que ela precisa derrotar outra bruxa, que é a bruxa má do Oeste, mas que o Mágico de Oz pode também ajudá-la a retornar, né, pro seu lar. E ela precisa seguir ali o caminho das esmeraldas, e ao longo dessa jornada ela conhece seus amigos que todo mundo já ouviu falar, que é o Homem de Lata, o Leão Covarde, o Homem de Palha, né, que não tem... que enfim, é feito de palha, não tem cérebro, o Homem de Lata que não tem coração e o Leão que é covarde. E eles vão nessa jornada, né? Porque todos eles querem pedir algo pro Oz também. Então, um quer o coração, outro quer o cérebro, outro quer coragem. E eles embarcam nessa aventura. E o resto eu não vou contar, né? Vocês vão ter que descobrir. Mas foi uma experiência muito legal. Tem esse quê de conto de fada antigo, que é meio sombrio. Tem algumas partes assim que eu falo, meu Deus, isso aqui não é pra criança não. Porque é pesado. Mas é uma história, foi uma experiência muito legal conhecer, né, de fato, o que é o Mágico de Oz, o que é a Terra de Oz. Eu li esse livro bem no momento em que sai o filme, né, da Bruxa Má ali. Então, foi uma experiência única e muito interessante. Eu recomendo muito a leitura do Mágico de Oz. O 10º livro lido em 2025 foi Evidências de uma Traição. Quase que eu não lembro disso. Evidências de uma Traição, da autora Taylor Jenkins Reid. Esse livro aqui, na verdade, é uma novela. Ele é muito curto. Eu li isso aqui em 2 horas, aproximadamente. Eu li num voo, voltando pra casa. Papum. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher, que é a Carrie, que ela descobre que o seu marido está traindo ela. E ela descobre isso por meio de cartas que estavam chegando na casa dela, endereçadas ao seu esposo. Um médico, né, ali e tudo mais. E aí, ela acredita que o marido dela está traindo ela com um homem, o qual ela decide escrever cartas pra ele. Dizendo, né, olha, eu acredito que o meu marido está me traindo e eu acredito que ele esteja me traindo com a sua esposa. Logo, você também está sendo traído. E aí, esses dois personagens, né, eles começam a Carrie e o David, que é o esposo traído, eles começam a trocar cartas e começam a ter ali uma relação de amizade mesmo, de se apoiar, já que os dois estão passando por uma situação complicada, né, e um tanto quanto diferente, excêntrica também. Então, o livro, ele tem essa visão de trocas de cartas, né, ele é construído a partir desse tipo de narrativa, e você não sabe de fato se o que está sendo dito ali é real, né, como a gente tá vendo os personagens escrevendo, narrando as suas histórias e as suas vivências por meio da escrita, por meio de cartas, a gente não sabe se o que eles estão falando é real, se eles estão inventando, se eles estão aumentando alguma coisa, se não estão. Então, o livro, ele gira em torno disso, né, e ele tem um plot um tanto quanto interessante. Eu confesso que eu não gostei muito, não foi uma experiência incrível, como eu esperei que fosse, porque eu gosto muito da Taylor. E só que de todos os livros dela, né, de todas as obras dela, essa aqui pra mim foi a mais fraca, foi a que eu menos me envolvi. Acredito que seja porque é uma história muito curta, então eu dou esse desconto, né, um livro aqui é uma história que se desenvolve em pouco mais de 100 páginas, então não tem como esperar uma escrita, um enredo super aprofundado, mas eu esperava um pouco mais. Então eu digo que eu gostei, mas não muito, poderia ser melhor. Então é um livro assim, se eu for indicar um livro da Taylor, esse aqui seria a minha última opção. Estamos quase na lista. O 11º livro é esse aqui. Eu amo, odeio Noah Miller. Aqui basicamente a gente vai acompanhar a história de 2 personagens, que são a Scarlett e o Noah. A Scarlett, ela é líder de torcida ali do Michigan, ela é super talentosa, ela faz faculdade, né, eles estão na faculdade, são jovens. Então ela faz faculdade de publicidade e o Noah, ele faz faculdade de TI, mas ele também é um jogador do time de futebol americano, né, da universidade, que é o Wolverine, Michigan. E os dois são super talentosos e eles se conhecem desde a infância, então eles cresceram juntos e tudo mais. Só que eles se odeiam em determinado momento da vida deles, eles começam a se odiar e o livro, ele vai contar a história desses dois de um ponto de vista que acontece o seguinte.
Eles estão em um determinado dia ali, discutindo mesmo, um coloca o outro contra a parede, começa essa discussão, e alguém tira uma foto deles e começa a escrever fofocas no blog que conta ali tudo o que acontece na universidade. Então começa a criar uma teoria de que eles são namorados e que não sei o que eles estavam se pegando ali. E essa fofoca começa a crescer muito. Eles acabam sendo obrigados a fingir que estão namorando para poder abaixar ali um pouco a loucura que tá sendo, né? Toda essa história, porque os dois são muito populares. E aí eles entram nesse namoro de mentira, só que, gente, a gente já sabe o que vai dar, né? Então, se vocês quiserem descobrir, vão lá. Esse livro aqui, ele tem muitas cenas de hot, então pra quem gosta, é um prato cheio, é um Enemies to Lovers de qualidade. E é um livro interessante, ele tem muito essa pegada de Gossip Girl, né, de muitas fofocas e de muitas intrigas e de descobrir quem tá por trás de todas essas maldades aí, porque isso acaba prejudicando a vida dos personagens. Então é um livro cheio disso, se você gosta de fofoca, intriga, Enemies to Lovers, muitas farpas, futebol americano, cheerleaders, já tenho certeza que você vai gostar, ele tá disponível no Kindle Unlimited. E pra encerrar as minhas leituras do primeiro trimestre de 2025, eu vou trazer aqui um livro que quando eu recebi a mensagem, né, da namorada do autor para poder fazer uma parceria, né, para eu ler o livro, para eu dar as minhas considerações, para eu gravar um conteúdo sobre, enfim. Eu fiquei muito feliz, porque esse autor, antes de ele ser autor, ele é dublador. E eu amo dublagem, gente. Eu tenho um carinho, assim, extraordinário. Eu sigo dubladores, é um tipo de trabalho que eu apoio. Inclusive, quando teve toda essa questão da IA, né, de IA na dublagem, eu fui uma das pessoas, eu apoiei, eu fui lá, assinei o abaixo assinado. Eu sou uma pessoa que apoia muito, porque eu gosto muito de arte. A dublagem é arte, a dublagem é viva, ela precisa disso. E aí, estou enrolando pra falar o livro, pra falar o autor, mas o livro é Heroland Café, do autor Felipe Maia, dublador, gente, ninguém mais, ninguém menos do que o narrador de Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Ele é o Chris adulto, né? Aquele Chris ali que narra todos os acontecimentos do Chris jovenzinho, adolescente, lá em Bed-Stuy, no Brooklyn. E ele também é o narrador do Sam, de Sobrenatural. Gente, eu fico até emocionada, porque quando eu vi, falei, cara, eu não acredito. Gente, eu não acredito. Minha infância. Eu voltei a Carol, lá do passado, que amava assistir Sobrenatural no SBT, que amava assistir Todo Mundo Odeia o Chris na Record. E, enfim, tô enrolando demais pra falar. Mas acredita-se, né? Eu acredito, porque eu conversei com o Felipe e provavelmente existirá uma sequência. E Heroland Café, esse aqui é o primeiro livro que vai contar basicamente acontecimentos estranhos que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Crianças recém-nascidas têm sido visitadas ali por vultos misteriosos que despejam um líquido na boquinha das crianças e fazem as crianças adormecerem. Alguns adultos, né, pais, enfim, pessoas que estavam ali com essas crianças no hospital também foram afetadas e também entram nesse estado de dormência. Elas estão vivas, mas estão nesse estado de coma, né, elas estão apagadas mesmo, elas não, enfim, não acordam. E aí que entra o Renato Singer, aí que entra o Christian, a Melanie, que é a noiva do Christian, né? Então, eles entram, esses personagens, e temos essas visitas a Heroland Café, que é um lugar mágico. O Renato Singer é peça-chave para a resolução dessa história. O Christian e também a noiva dele, né, são pessoas são personagens muito carismáticos. Ela acaba descobrindo aí nesse processo que ela está grávida. Então é uma coisa que eles começam a correr contra o tempo. Já tem toda essa questão, né, das crianças estarem passando por essa situação, a polícia tá desesperada, a população está desesperada, e aí a gente tem os protagonistas aí com o bebê a bordo em meio a esse caos. Então a gente fica nessa expectativa do medo, de descobrir quem são os criminosos por trás disso tudo, se é que são pessoas, se não são espíritos, se não são entidades, o que são isso, o que são essas coisas, por que eles estão fazendo isso. Então a gente vai ver esse universo todo mágico, de mistério, de muito suspense, de magia. E é uma história muito interessante, ele tem muito essa pegada de... Ele é rápido, ele tem essa pegada muito de cara de filme, né? Tudo acontece de forma muito rápida. Então,
É um livro que eu gostei bastante, foi uma experiência muito legal e eu espero muito que tenha continuação. Mas, gente, de forma resumida entre muitas aspas, esse vídeo tá enorme, eu vou ter que editar muito pra ficar bom, pra ficar tragável pra vocês. Basicamente, essas foram as minhas leituras do primeiro trimestre de 2025. Foram leituras incríveis, eu já fiz algumas leituras em abril também, que eu pretendo falar depois, né, no outro trimestre do ano. Mas foi incrível, sabe? Foram experiências muito boas, umas extraordinárias, outras nem tão extraordinárias assim, boas, passa de ano, mas foi rico pra mim. Eu sempre digo que toda leitura, mesmo as leituras que não me prendem e que eu não amo, são sempre maravilhosas e super valiosas. E eu espero que o mês, né, o trimestre de vocês também tenha sido mágico, que continue sendo maravilhoso, com muitas leituras incríveis, enriquecedoras, com muita diversão, enfim, o que vocês priorizam, né, nas experiências literárias de vocês. E é isso. Se vocês já leram algum desses livros que eu trouxe aqui, comentem aqui embaixo, bora conversar. Se vocês têm algum livro também que vocês amaram nesse trimestre e querem me recomendar também, podem deixar aqui. Não se esqueçam de seguir, né, o meu perfil lá no Instagram também, que é @ascarolzices, de me seguir aqui também no YouTube, se você ainda não me segue, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos assim, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!